Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no monte. Hoje é dia 1º do ano de 2025. Estamos aqui neste monte aqui. Acabamos de orar. E agora iremos deixar uma palavra para o seu coração. E que esta palavra venha nos fortificar e nos fortalecer. Não é, pastor Leandro? Sim. Pai, Senhor Jesus a todos. Graças a Deus mais uma vez aqui no monte. Uma de muitas, né, que a gente está aqui, a oportunidade de estar buscando a Deus, né? Hoje o Wilson ele está como cinegrafista, né? E, cara, toda oportunidade é a oportunidade. O adorador ele não tem que procurar lugar, ele tem que procurar a oportunidade. Aleluia. De fazer, de sacrificar, de apresentar, de fazer algo. O crente que diz que é adorador e não tem nada para falar de Deus, ele não é adorador. Então, a gente vai estar falando aqui Mateus 8:24. É um tema interessante. O pastor Rafael estava falando e eu achei interessante. Ele vai dizer assim: de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele contudo dormia. Então os seus discípulos vieram despertá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? E o que eu acho interessante aqui nessa passagem é o seguinte: é uma coisa que a gente não vê todo dia. É o quê? É você ver o barco entrando água. Eu imagino Jesus ali deitado e o barco entrando água, e não era pouco, a água subindo e ele dormindo. Ele estava tão tranquilo dormindo. Obviamente Jesus estava cansado, mas ele estava dormindo. Querendo ou não, aquela imagem, ela ficou gravada no coração dos discípulos. Por quê? Porque eles se espantaram com a calma de Jesus em meio ao problema, mas ao mesmo tempo eles focaram no problema e eles foram despertar Jesus. Eu imagino que se eles fossem pessoas tempos depois, já teriam calma, mas pessoas do começo, como por exemplo eu e você, ele vai ver o problema e ele se espanta, até que Jesus chegue e fale: a paz seja com todos. Ele se espanta. E o que acontece? Jesus, ele chama eles pelo ato de entender o seguinte: cara, eu estou aqui e estou tranquilo. Por que você está desesperado? A mensagem que Jesus ele vem deixando para os seus discípulos, seus aprendizes, os seus aprendizes, né? Eu estou aqui e estou tranquilo. Por que vocês estão com medo? Da mesma forma, se não me falha a memória, em Atos 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam todos no mesmo lugar, mas eles estavam desesperados, com medo, porque a multidão estava contra. E Jesus ele chega no lugar e ele diz: a paz seja convosco. Às vezes a gente está em certos lugares, em meio a problemas e dificuldades que a gente não calcula como resolver, porque já pensamos de diversas formas em como resolver. E o que acontece? A gente entra em desespero, mas o Espírito Santo, que é a essência de Deus dentro de nós, ela vem dizendo: calma, eu estou tranquilo. Por que você está com medo? Eu sei o que resolver. Por que você tem medo? E para finalizar aqui, para mim não falar demais, a Bíblia vai dizer que um discípulo, ele grava aquela situação, Pedro, e a Bíblia diz que no tempo em que mataram Tiago a fio de espada, e Herodes leva Pedro preso. Pedro sabia que ia morrer, e o que foi que ele fez? Ele dormiu. Você está entendendo? Então Pedro, um momento ele olha Jesus dormindo em meio à tempestade e ele se desespera por causa do seu problema. Mas mais à frente a gente vê Pedro em um problema, mas ele vai dormir. Porque ele entendia que a vida dele está nas mãos de Deus. Então pode ser que seja um conselho bem diferenciado para você. Mas se você não consegue resolver o seu problema, se você vê desesperado em meio a crises e dificuldades, eu te digo: vai dormir. Porque Deus ele é tão poderoso ao ponto de resolver o seu problema enquanto você está descansando, enquanto você está dormindo. Porque quando a sua alma está em paz, Deus ele está trabalhando, mas ele não trabalha em meio a desespero. Então o que eu posso te dizer é: vai descansar, vai dormir, tira uma boa noite de sono. Porque Deus, no dia seguinte, Ele pode trazer o sorriso que você está esperando, amém? É a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, e volto a palavra para o pastor Rafael. É isso mesmo, pastor Leandro, conforme você falou, muitas das vezes a gente deixamos a nossa mente
apagar aquilo que já foi direcionado por Deus. Porque Jesus, quando ele foi entrar no barco, ele já tinha determinado que eles iam chegar até a cidade que eles iam. E o engraçado é que quando a água ali, ela começa a entrar no barco, e aquela tempestade ali é uma tempestade que ela só está fruindo cada vez mais forte, eles são homens que conheciam de pesca, homens que já tinham passado por situações iguais, só que agora eles são homens que deixaram a tempestade abalar o seu psicológico. Muitas das vezes você tem deixado as tempestades abalar o seu psicológico. Muitas das vezes o seu psicológico tem feito você se esquecer das promessas que já foram feitas sobre a sua vida e que já foi determinada por Deus. Ou seja, eram homens que conheciam, eram homens que entendiam, eram homens que muitas das vezes até conseguiram resolver um problema quase igual, só que agora são homens que estão desesperados. E esses homens, eles vão fazer o quê? Vão recorrer a Jesus. E é como o pastor Leandro falou, e quando eles recorrem a Jesus, Jesus primeiro vai falar com eles dizendo: homens de pouca fé, vocês estão se espantando a isso aqui, ó? Vocês já vivenciaram situações iguais, vocês já passaram por isso aqui e agora não estão conseguindo sair disso aqui, estão se apavorando por isso aqui, vão descansar. Irmão, eu quero profetizar neste ano de 2025 na sua vida, que a tempestade, eu quero profetizar que a tempestade não vai parar o que Deus tem na sua vida.